Sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Desejamos a todos uma noite de paz, que Jesus nos abençoe, que possamos agora, nos breves momentos em que vamos estar reunidos, analisar e esclarecermos um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus. Não se esqueçam de colocar a jarra com a água em cima da mesa e para harmonizarmos as nossas mentes, para prepararmos o ambiente, vamos então iniciar com uma canção. Página 30. É Jesus quem nos dá a luz, a verdade e a vida. É Senhor para a nossa dor, a melhor guarida. É Jesus quem nos dá a luz, a verdade e a vida. É Senhor para a nossa dor, a melhor guarida. A vida é dura e bem pesada, ninguém esconde seus temores, pois só se quer andar em estrada, sem pedregulhos e sem dores. Se esqueça que a lei é justa e que a ninguém trará favores. Pagamos erros e isso custa, devemos é cantar louvores. É Jesus quem nos dá a luz, a verdade e a vida. É Senhor para a nossa dor, a melhor guarida. É Jesus quem nos dá a luz, a verdade e a vida. É Senhor para a nossa dor, a melhor guarida. Nós te pedimos, ó Senhor, pelos que sofrem frio e fome, e todos quantos sentem dor, por dores que já não têm nome. Pedimos pelos sós do mundo, que não vivem nosso ideal. Dá-lhes a paz e amor profundo, e força para fugir do mal. É Jesus quem nos dá a luz, a verdade e a vida. É Senhor para a nossa dor, a melhor guarida. É Jesus quem nos dá a luz, a verdade e a vida. É Senhor para a nossa dor, a melhor guarida. E a juventude, bom Jesus, afastada do teu ideal, que não quer ver a tua luz e se caminha para o mal. Nós te pedimos, ó Senhor, que o bem se possa conduzir e dessa forma evite a dor que poderá ter no porvir. É Jesus quem nos dá a luz, a verdade e a vida. É Senhor para a nossa dor, a melhor guarida. É Jesus quem nos dá a luz, a verdade e a vida. É Senhor para a nossa dor, a melhor guarida.
a nossa gratidão, Senhor Jesus, pela oportunidade de aprendermos e relembrarmos os teus ensinamentos, que os irmãos maiores, a espiritualidade, nos possa ajudar na compreensão dos mesmos. Que estas vibrações fraternas de harmonia e paz atinjam todos os lares que neste momento se encontram imbuídos de aprender um pouco mais dos ensinamentos de Jesus. Que estes ensinamentos, analisados à luz da razão, possam fortalecer a nossa fé e fortalecer também a nossa vontade de continuar a aprender, assim como pormos em prática nas nossas vidas esses ensinamentos. Por isto te agradecemos, Senhor, e te pedimos que fiques connosco e abençoes estes nossos propósitos. Obrigado, Senhor. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 11. Santo Agostinho é um dos maiores divulgadores do Espiritismo. Manifesta-se quase por todo lado. A razão disso encontra-se na vida desse grande filósofo cristão. Ele pertence a essa vigorosa falange dos pais da Igreja, aos quais a cristandade deve os seus mais sólidos esteios. Como muitos, foi arrancado ao paganismo, digamos melhor, à impiedade mais profunda pelo fulgor da verdade. Quando, no meio dos maiores excessos, sentiu na sua alma essa vibração estranha que o chamou, lhe fez entender que a felicidade não estava algures nos prazeres frívolos e fugidios, que, enfim, no seu caminho de Damasco, ouviu-lhe também a voz santa gritar-lhe: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele gritou: meu Deus, perdoai-me, eu creio que sou cristão. E depois tornou-se um dos maiores defensores do Evangelho. Pode ler-se nas admiráveis confissões que nos deixou este eminente espírito, as palavras ao mesmo tempo sábias e proféticas, que ele pronunciou depois de ter perdido Santa Mónica. Estou convencido que minha mãe me virá visitar e dar-me conselhos, revelando-me o que nos espera na vida futura. Que ensinamento nestas palavras e que previsão brilhante da futura doutrina. É por isso que hoje, vendo a hora chegar para a divulgação da verdade que ele tinha pressentido há muito tempo, se tornou um ardoroso propagandista e, por assim dizer, se multiplica para responder a todos aqueles que o chamam. Erasto, discípulo de São Paulo, Paris, 1863. A mensagem de hoje é do livro Vem Comigo, de Maria Teresa Magalhães, psicografia de Arnaldo Costeira, e tem como título Opinião. Uma simples visão da vida leva-nos a verificar que todos nascemos da mesma forma simples, com a mesma vestimenta, embora transportemos características físicas distintas. Na vida, possuidores das mesmas possibilidades de agir, nascemos com os cabedais de conhecimento e moral a que fizemos jus pelo trabalho de aperfeiçoamento e chegamos a esta experiência com os merecimentos que fizemos por ter, em nosso maior ou menor esforço de transformação moral. Não somos todos iguais, porque nos esforçamos de forma diferente, mas todos temos o direito de nos expressarmos tal qual somos, sem querer impor que os outros sejam como nós. Põe e deixa que ponham a sua opinião em todas as situações da vida. Não queiras impor a tua, porque não és detentor da verdade, senão apenas de uma pequena parte. Se o futuro te der razão, alegra-te, porque estás no bom caminho. Se der razão ao outro, alegra-te, porque se te apresentou a oportunidade de aprender um pouco mais. Estamos a analisar uma das partes relacionadas com o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala: não vim destruir a lei, mas completá-la. E veio completar, e essa passagem de Jesus, essa mensagem que Jesus terá exteriorizado e que vem neste primeiro capítulo, querá dizer-nos, primeiro, que
ele tinha já orientado todos os cristãos que o queriam ouvir ou que o quiseram ouvir, que em certa altura teria que enviar o Consolador para lembrar a doutrina dele, para esclarecer todas as coisas. E é natural que o Consolador, quando tivesse que vir a público para confirmar tudo aquilo que é a mensagem sublime do Mestre, teria que trazer ensinamentos capazes de poderem detalhar aquilo que seriam ou que serão ainda muitas das confusões, muitas das interpretações, desculpem, distorcidas que têm vindo ao longo dos séculos a criar confusão nos cristãos. Não é por acaso que as coisas têm acontecido ao longo do tempo, que cada um às vezes interpreta a sua dimensão e dentro daquilo que é o seu saber, e que era necessário que essas confusões que vigoraram durante séculos tivessem que ter um tempo para poderem ser analisadas devidamente. Veio o Consolador, está aí o Consolador, tentando esclarecer agora, detalhando tudo aquilo que o Cristo disse e explicando com detalhe o que é que querem dizer as palavras sublimes, que são a mensagem que ele trouxe do Pai, que ele trouxe de Deus. Espiritismo é essa ciência que tem por que tem por fim, que trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos e das suas consequências que existem, das relações que existem entre o mundo espiritual e o mundo corporal. Há, portanto, um fim em vista muito objetivo e muito profundo. Será que tudo aquilo que os ensinamentos do Evangelho são entendíveis? Não são entendíveis? Há muitos que são entendíveis. Há outros que não são entendíveis. Há outros que a própria ciência terá que dar a sua própria palavra. É por isso que nos livros da codificação, particularmente naquele livro profundo, de muita sabedoria, de muito conhecimento, que é a Gênese, podemos ler que, assim como a ciência propriamente dita tem por objeto o estudo das leis do princípio material, o objeto do espiritismo é estudar aquilo que são as relações entre o mundo espiritual e o mundo corpóreo. Pertence, portanto, à ciência a obrigação de, a par com o próprio ensinamento, a própria ciência dos espíritos, poder ir cada vez mais catapultando novos conhecimentos, agora sim, esses relacionados entre o mundo espiritual e o mundo corpóreo, que nunca foram, digamos, desenvolvidos ao longo do tempo. Então, o espiritismo e a ciência, como dizem os grandes cientistas e senhores da espiritualidade que continuam a ensinar-nos e a trazer-nos novidades do mundo espiritual, dizem-nos que o espiritismo e a ciência completam-se hoje reciprocamente, porque a ciência, sem o espiritismo, dizem eles, se acha na impossibilidade de explicar certos fenómenos só pelas leis da matéria. E ao espiritismo, sem a ciência, faltariam apoio e comprovação. Então, é bom que nós possamos compreender que estamos perante uma ciência de facto, ciência de observação, sim, uma ciência que terá por finalidade mostrar aos homens da ciência, os homens materialistas, que há de facto outras matérias, outros âmbitos do conhecimento que têm que ser desbravados. Esperemos que os nossos amigos espirituais nos continuem a ajudar e continuem a fortalecer esses homens da ciência que na Terra continuam a querer desbravar novos caminhos para a nossa melhor vivência na Terra, porque a humanidade precisa de se conhecer melhor, precisa de se entrosar, no sentido de nos podermos ajudar uns aos outros, e é entre aquilo que são os conhecimentos da ciência e os conhecimentos que vamos tendo cada vez mais do que é o mundo espiritual, de onde viemos e por onde vamos regressar, que teremos certamente um futuro mais ditoso. Assim o esperamos. Nestes dois textos que escutamos, podemos reter aqui alguns ensinamentos importantes. No primeiro, do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vemos que o Espírito Irasto vem falar sobre Santo Agostinho e, naturalmente, vem nos dizer que ele é um dos maiores divulgadores do Espiritismo. Parece paradoxal
como é que um santo da Igreja aparece como um dos maiores divulgadores do Espiritismo. Mas se nós nos debruçarmos sem preconceitos, sem ideias pré-concebidas e raciocinarmos um pouco sobre o papel de cada um e o sentido da vida de cada espírito, vamos perceber que, como nós estamos num processo evolutivo, as nossas opiniões, os nossos conhecimentos vão naturalmente progredindo à medida que nós vamos fazendo o nosso progresso intelectual e o nosso progresso moral. Então nós vemos aqui que Santo Agostinho, na época em que viveu e esteve ligado à Igreja Católica, não é? Ele tinha as suas opiniões, ele tinha as suas ideias e a interpretação daquilo que eram os ensinamentos de Jesus. E lutou para que essas ideias se divulgassem, para que os ensinamentos chegassem ao maior número de pessoas, procurando naturalmente esclarecer a todos. Conforme Erasto nos descreve, e como julgo que a maioria de todos nós sabemos, a juventude de Agostinho de Hipona, que era assim que ele era conhecido, foi uma juventude em que ele se demorou ou se dedicou a muitos dos prazeres, a muitas das tentações da matéria. E, portanto, como muitos jovens, ele procurou vivenciar esses gozos e esses prazeres. E sua mãe, Santa Mónica, que era uma cristã fervorosa, sempre lhe foi transmitindo aquilo que eram os seus ensinamentos, os seus conhecimentos sobre a doutrina de Jesus, sobre a vida de Jesus. E foi orando e pedindo para que Agostinho pudesse um dia compreender Jesus, aceitar Jesus e vivenciar a sua doutrina. E como Erasto refere, Agostinho também teve o seu momento de redenção. Também teve o seu caminho de Damasco, conforme Paulo. Ou seja, também ele foi tocado por Cristo, também ele foi tocado pelos ensinamentos de Jesus, pela sua vida, pelo seu exemplo, e decidiu mudar a sua conduta, a sua maneira de ser, dedicando-se ao estudo, à compreensão do Evangelho, à interpretação do Evangelho, tendo sido considerado um dos maiores doutores ou pais da Igreja. Naturalmente que depois dessa existência física, quando retornou ao plano espiritual, muitas das ideias que ele certamente tinha foram de alguma forma alteradas por aquilo que ele constatou no mundo espiritual, por aquilo que foram os seus novos conhecimentos, por aquilo que ele adquiriu posteriormente nas vivências que se seguiram. Até à altura em que, no século XIX, a falange de Espírito de Verdade veio revelar ao mundo a doutrina dos espíritos, do espiritismo, e da qual ele foi um dos espíritos que constituiu essa falange e que veio trazer muitos esclarecimentos, muitos ensinamentos diferentes daquilo que tinham sido as suas opiniões a quando da sua existência como Santo Agostinho, mas demonstrando que o espírito progride, que o espírito evolui e que, como ele, muitos hoje que também militaram nessa religião e noutras, foram adquirindo conhecimento
foram aprendendo, foram vivenciando os ensinamentos de Jesus e hoje se encontram esclarecendo, ajudando a humanidade que ainda deseja progredir. Então, é importante para nós percebermos que também nós poderemos fazer aquilo que Agostinho fez. Poderemos conhecer Jesus, ser, de alguma forma, seguidores de Jesus, ser verdadeiros cristãos e também nós sermos divulgadores da mensagem de Jesus que o Espiritismo nos veio naturalmente trazer de novo, esclarecer sobre aquilo que é a lógica e a razão e, portanto, todos nós devemos e podemos modificar as nossas vidas para melhor, sermos seguidores de Jesus, verdadeiros cristãos, e divulgar a doutrina, naturalmente, de acordo com os conhecimentos que formos adquirindo. Então, como dizia a segunda leitura, se nós conseguirmos constatar que ao fim de algum tempo a nossa opinião era verdadeira ou está de acordo com a razão, devemos nos sentir felizes. Mas se não está, devemos nos também sentir felizes, porque já consideramos que existe uma opinião melhor do que a nossa e, portanto, nós podemos aceitá-la e continuar a aumentar o nosso conhecimento, a esclarecer-nos e a esclarecer todos aqueles que necessitam e que desejam ser esclarecidos. Então, que possamos seguir Jesus, servir Jesus, divulgar os seus ensinamentos e, acima de tudo, vivenciá-los como Santo Agostinho, como Erasto, como muitos outros espíritos que hoje já estão num patamar evolutivo elevado. Agora que acabámos, que acabámos de ouvir os esclarecimentos que nos dá o Evangelho, a doutrina de Jesus, queremos agradecer, Senhor, e que nos ajudes, a todos nós, a divulgar a tua doutrina, com o nosso exemplo, amando, Senhor, que a terra tem tanta falta de amor por esse mundo afora. Pedimos o endereço de Deus, da oração, e tu nos pedes, Senhor, a cada dia, para nos amarmos uns aos outros, como tu disseste, como nos amas a nós. Então ajuda-nos nessa caridade a amar verdadeiramente o nosso irmão, aceitando com as suas dificuldades, com os seus defeitos, aceitando como ele é, como tu nos aceitas, amando sempre e ajudando sempre, sem críticas, sem reparos, Senhor, praticando indulgência, pondo no fim, Senhor, todos esses conhecimentos na nossa prática diária, mostrando que conseguimos com o nosso irmão aceitá-lo, amá-lo, como ele é, como tu nos amas a nós, que por mais que erremos, sempre estás de braços abertos para nos receber, para nos ajudar. Que assim façamos nós, Senhor. E na vez de criticarmos, que oremos por toda a humanidade sofredora, que eles também te possam encontrar, que possam entender, Senhor, a tua boa nova, o teu Evangelho e colocar-te nas suas vidas, para compreenderem assim o porquê do sofrimento, sem revolta, Senhor, mas com paciência, com resignação, orando e louvando sempre, porque sempre Deus que é Pai de amor, e tu, Senhor Jesus, nos dás aquilo que é melhor para nós, e é nos momentos mais difíceis da nossa vida que estais mais próximos de nós. Ajuda a todos, Senhor, e a toda essa juventude, a todas as crianças, a todos os velhos, a todos os que estão partindo, Senhor Jesus, e que já partiram.
a todos, enfim, que somos teus irmãos ainda tão pequeninos, com tantos erros, mas queremos dar graças porque já te conhecemos, Senhor, e ajuda-nos a colocar na nossa vida e a dar-nos o exemplo onde quer que estejamos. Abençoa todos os lares e os nossos lares também, Senhor, que fiquemos com o teu amor, com a tua paz, com a tua serenidade. Que assim seja. Página 35. Meio da tormenta e da dor, só a fé consolará. A lei da causa e efeito soará, e a luz triunfará. Ao homem que teme prosseguir a errar sem parar, gritamos que Deus vai doer, quando não vai sofrer até mudar. A terra onde o ódio imperar, meu Senhor, só a dor para acordar. Aqueles que trabalham na maldade chorarão, sofrerão a iniquidade. Na terra os homens vêm colher, escutai e aprendei os frutos da forma de viver. Bons os bons, maus os maus, tal é a lei. É chegada a hora, então, de bebermos a nossa água fluidificada que colocamos no início desta nossa reunião sobre a mesa. E se tiverem mais algum tempo que queiram aproveitar em família para trocar impressões sobre estes ensinamentos que hoje escutamos, destas leituras, para tratarem de assuntos, de problemas familiares, aproveitando a vibração e o ambiente pacífico do lar, devem fazê-lo. Nós desejamos a todos um resto de boa noite, informando que amanhã estaremos de volta com mais uma palestra da nossa associação às 20 horas. Despedindo-nos, então, desejamos a todos muita paz e que Jesus nos acompanhe.